E eu gostaria que você deixasse a Bíblia aberta nesse capítulo 1. So keep your Bibles open in Daniel 1 through 20. E para nós termos o melhor aproveitamento, So for us to take full advantage, nós vamos usando o texto à medida que nós formos falando na mensagem. we'll use the text as it comes up in the message during the service, E aí sim podemos ler o texto. and then we will read the text. Hoje vamos trabalhar um pouquinho na história de 4 personagens. Today we'll speak of 4 protagonists, E daqui a pouco vocês vão saber que personagens são esses. and in a couple of moments you'll see who these people are. Os irmãos sabem que a vontade de Deus para cada um de nós Brother knows that it's God's will for all of us é que nós não venhamos a nos contaminar com as coisas do mundo. He doesn't want us to become contaminated with what comes from the world. Exatamente esse é o significado do que significa ser santo. This is what it means to be holy. Significa ser separado do mundo para Deus. It means separate yourself from the world to God. Nós estamos aqui no mundo como igreja, mas não para misturarmos com aquilo que não agrada a Deus. We are here in this world as a church, but we are not supposed to mix ourselves with the world. Então tudo aquilo que nos contamina espiritualmente, o Senhor não quer que a gente faça isso. So all the things that contaminate us spiritually, God doesn't want us to do those things. Eu me lembro quando eu estava estudando no seminário de Campinas, I remember when I was in a seminary in Campinas, seminar. em uma aula eu fiz uma demonstração. During a class, I had made a demonstration. Eu peguei a água I got water e o óleo and oil, e para fazer uma aplicação para a classe. and to apply something for the class, Então eu coloquei a água na vasilha de vidro I put the water in a glass vase. e eu não coloquei devagar o óleo, eu coloquei com toda a força. I didn't pour the oil carefully. I put it with all my force. Quando eu fiz aquilo ali, eu imagino que você já possa estar pensando aqui o que aconteceu. As I say this, I can imagine that you already know what happened. Alguém pode me dar a resposta? Do you know what happened? Não. Quando eu tornei o óleo, coloquei o óleo dentro da água, o que aconteceu? What happened when I put the oil inside the water? Eles não se misturam. Oil and water did not mix together. They're Ele separated. vai lá no fundo, mas volta. They go all the way down to the end, but they come back up. E você vê exatamente a divisão de um para o outro. And you can see how they are divided, one from the other. Então, no mundo, So in the world, nós precisamos ser como a água e o óleo. we have to be like water and oil. Estamos no mundo, We are in the world, mas separados do mundo. but we're separated from them. Não podemos misturar com as coisas do mundo. We cannot mix ourselves with them. Estão percebendo? Do you notice this? Porque quando a água mistura com óleo, Because when water mixes with oil, ele deixa de ser óleo na sua pureza. it keeps from being oil in its purity. Porque houve uma mistura. Because they did mix together, Mas nesse caso, não, eles não misturam. but in this case, they do not mix. Então nós estamos no mundo, So we are in the world. Deus nos colocou aqui God put us here para nós sermos diferentes. for us to be different. Ele não quer que nós venhamos a ser contaminados com as coisas do mundo. He doesn't want us to be contaminated with things that come from the world. E esse texto da palavra de Deus, que vamos estudar hoje, And this text from the Word of God that we will study today, ele nos fala aqui da decisão tomada por 4 jovens. it speaks about the choice of 4 young men. E você quer saber quem eram eles? Vamos aos versículos 6 e 7. Do you want to know who these men are? Let's go to verse 6 and 7. Então nós vamos agora ler em português os versículos 6 e 7. Depois o Rômulo e os que estiverem a Bíblia em inglês vão ler com ele, versículos 6 e 7. Então vocês podem ler comigo? Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber: a Daniel, o de Belsazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Verse 6 and 7. Now, among these were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, unto whom the prince of the eunuchs gave names. For he gave unto Daniel the name of Belteshazzar, and to Hananiah of Shadrach, and to Mishael of Meshach, and to Azariah of Abednego.
E você pode estar assim pensando, né? O que esses nomes significam? Porque, na verdade, todos nós gostaríamos de saber o que o meu nome significa. You may be wondering what these names mean, because we're all curious to know what some names mean. Daniel significa meu juiz é Deus. Daniel means my judge is God. Ananias, Javé é gracioso. Ananiah means Javi is gracious, which is it's a Hebrew name. Yeah. Misael significa quem é o que Deus é. Mishael, which means who is what God is. E Azarias, Javé tem ajudado. And Azariah means Javet has helped. Vocês puderam perceber que depois o chefe dos eunucos, You've noticed that the court officials então colocou neles outros nomes. gave them different names. E os significados agora são diferentes. Now they mean different things. Nós vamos ver daqui um pouquinho sobre isso. We'll see this now. Esse texto nos fala então desses 4 rapazes. So this text speaks about these 4 young men. Eles tomaram uma decisão muito importante na vida deles. They made a very important decision in their lives. E antes de nós então conhecermos essa lição, primeira lição, vamos ver o tema dessa mensagem então, para nós crescermos hoje um pouquinho mais espiritualmente. O que você pode dizer para mim do tema da mensagem? Determinados a não se contaminarem. Outra vez, determinados a não se contaminarem. So before we go into our lessons, we must know the main idea, which is determined not to be contaminated. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. E quando nós resolvemos a ser determinados em alguma coisa, when we become determined to do something, sobretudo em sermos crentes de verdade, above all, to be real Christians, em darmos um testemunho de verdade, give a good testimony, não nos envolvemos com as coisas que não agradam a Deus, to not involve ourselves with things that do not give grace to God. existe de nós alguns passos. There are certain steps we must take. E qual é o primeiro, então, passo que eles tomaram, né? So what is the first step they took? Eles estavam decididos, mas eles tiveram que pagar o preço. They already had made a decision, but they had to pay the price. A primeira lição, então, é que não se contaminar com as coisas do mundo exige resolução firme. Você pode dizer comigo? Não se contaminar com as coisas do mundo exige o quê? Resolução firme. So the first step is to not be contaminated from what comes from the world. We must have a firm resolution. Olha o que diz o versículo 8, apenas a parte inicial do versículo. Versículo 8, todos comigo, por favor, irmãos. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Até aí. So Roman first part of verse 8. But Daniel proposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Nós lemos no capítulo 1 aqui algo interessante. We read here in chapter 1 something very interesting. Nabucodonosor, King Nebuchadnezzar. Nós vemos aqui no capítulo 1, ele, no versículo 3, dizendo para o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, versículo 3. In chapter 3, he goes on to say, And the king spake unto Ashpenaz, the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel, and of the king's seed, and of the princes. E no versículo 4, a exigência dele era muito grande. Aqui diz jovens, todos comigo? Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Todos em inglês? And so the king had certain restrictions of what these men must have. Children in whom was no blemish. Versículo 4. Children in whom was no blemish,
but well-favored and skillful in all wisdom, and cunning in knowledge, and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans. Muito bem, então com esse grupo todo que foram levados para a Babilônia, os irmãos vão ver no versículo 6, então, que diz lá, entre eles, então agora entra o nome dos 4. So you see that these 4 men that were sent to Babylonia. Então aqui aparece o nome dos 4. So here you see the name of these 4 people. No versículo 6. In verse 6. Então diz a Bíblia, entre eles se achavam. So the Bible says, in between them they found. Quem se achava entre eles? Daniel, Ananias, versículo 6, Misael e Azarias, versículo 6. So the 4 men that were brought to them were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Olha, irmãos, não se contaminar com as coisas do mundo exige resolução firme. Os irmãos puderam então ler isto. So for us not to be contaminated with what comes from the world, we must have a firm resolution. No versículo 8, a parte A diz lá, resolveu Daniel firmemente não se contaminar. But you see in verse 8 that Daniel proposed that he would not contaminate himself. Então os irmãos percebem que para a gente não se envolver com as coisas que não agradam a Deus, tem que ter determinação, mas uma resolução firme. So you see that for us not to become contaminated, we must have a firm resolution and be determined. Porque às vezes tem pessoas que resolvem tomar uma posição, mas não são firmes. Because there are people that have a certain position but are not firm in their position. Não é isso que acontece com muita gente? Isn't that what happens to many people? Eles ficam empolgados They become excited in what they're doing. E dizem, não, agora eu vou pegar firme. And no, they say, now I'm going to be firm. Eu agora não vou pegar, faltar nenhum culto mais na igreja. Now I will never keep from going to E service. aí é só aparecer o primeiro problema, lá vai ele embora outra vez. And only need a first problem to come and they already leave. Então, não basta dizer, agora vou. So you can't only say, I'm going to go. Mas o texto diz, resolveu firmemente. But the text says that we must have resolution and be firm. E isso, nós temos que pagar um preço. So with this we must pay a price. E é interessante que, quando nós observamos que esses jovens então entram no palácio, What is interesting to see is that when these 4 young men enter the palace, começa a acontecer uma coisa diferente aqui. something different begins to happen. O chefe dos eunucos The court officials troca o nome deles. change their names. E nós já vimos aqui o significado de Daniel, So now we see what Daniel means, Ananias, what Ananiah means, Misael, what Mishael means, Azarias. and what Azariah means. Mas a Bíblia diz que eles mudaram o nome deles. But the Bible says that they changed their names. E qual foi o nome que deram então a Daniel? So No versículo, vocês podem observar no versículo aí, 7, o nome é mudado. Beltesazar, digam todos, Beltesazar. So you can see that Daniel's name was changed to Belteshazzar. Beltesazar significa que Bel o proteja. What this means for Bel to protect them, which is a Babylonian god. O que era Bel? What was Bel? Bel é um outro nome para Marduk, It's another name for some guy named Marduk, que era a principal divindade da Babilônia. who was the most divine person. Olhe bem a diferença agora com o primeiro nome, do significado real de Daniel. So do you notice the difference between Daniel's real name and his given name? O primeiro é, meu juiz é Deus. First, Daniel's real name means my judge is God. Diga isso comigo. Meu juiz é Deus. My judge is God. E agora olha o nome que eles deram para ele. Now look at the name they gave to him E o seu significado. and what it means. O nome de uma principal divindade que Bel proteja. The name of the principal divine person. that Então, na God visão do protected. chefe dos eunucos, So in the eyes of the court officials, o nome tinha tudo a ver com quem iria proteger Daniel. the name had everything to do with the person that would protect Daniel. Mas graças a Deus eles estavam crentes. But good, thanks to God, they knew what they were going into. E os olhos de Daniel, a fé de Daniel, And Daniel's faith, estava nesse Deus verdadeiro. and it was in the true God. Não era nenhum Bel. It was not in Beltesazar, Belteshazzar, a principal divindade da Babilônia. the principal divinity of Babylonia. Mas a Bíblia diz